ele assim, ó, líderes de edificação. Fala com mais fé, olha nos olhos dele e fala para ele assim, ó, líderes de edificação. Então não basta somente ser líder. O propósito da minha liderança precisa ser a edificação. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não conversa com ninguém agora, irmão. Preste atenção aqui. Me dá de presente a sua atenção. Tá bom? Então a minha liderança, irmãos, ela precisa ser voltada e centralizada para a edificação. Ah, eu sou o líder. Beleza, você está edificando a vida de quem? O que você está edificando? Ah, eu sou um líder, porque o pastor disse que eu sou um líder. Ok, e ele está certo quando ele disse isso. Mas a manifestação da liderança, da tua liderança, ela está exatamente na edificação. Amém? Então a liderança, ela começa dentro de uma edificação própria e uma edificação ao irmão. Então, eu sou um líder edificado que edifica. Então, todo líder que vai edificar, ele precisa estar edificado. Amém? E eu quero falar hoje sobre algumas ferramentas de edificação que funcionam dentro desse processo de edificação que é a liderança. Fala assim comigo, a liderança ativada é necessária. Fala, é necessária para o crescimento, para a multiplicação e para a expansão do reino dos céus na terra. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro Coríntios, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Sigam o caminho do amor. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Vou ler esse versículo novamente, para você gravar ele no teu espírito. Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação e encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Fala comigo, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Fala de novo, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas, fala, mas quem profetiza, edifica a igreja. Fala de novo, quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês.
visto que estão ansiosos por terem dons. Fala assim comigo, ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, procure crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Amém? Por isso, quem fala em língua, ore, para que possa interpretá-las quando for necessário. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Amém? 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 Senhor Jesus, é a sua palavra, meu Deus, que nós estamos ouvindo nessa noite. Meu Pai, assim como o Senhor trouxe ao apóstolo Paulo, Senhor, esta revelação e esse entendimento, que o Senhor possa gerar em nós também, porque o mesmo Espírito que falou a ele é o mesmo Espírito que está falando conosco. Meu Deus, que nós venhamos a sair daqui nesta noite, Senhor, com fundamentos, meu Pai, de edificação, entendendo, meu Deus, um comportamento de edificação, para que nós possamos ser verdadeiramente líderes que edificam, líderes de edificação. Então, Pai, usa a minha vida nessa noite como um instrumento nas tuas mãos. Senhor, que eu possa ser um instrumento de edificação pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero falar sobre edificação. Toda liderança, ela precisa ter uma mentalidade de edificação. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma crise muito grande dentro da igreja dos dias de hoje. Por quê? Porque a maioria dos líderes que se levantam, eles não têm uma mentalidade de edificação dentro do reino dos céus. Eles têm uma mentalidade de edificação própria. Só que a edificação própria, irmãos, ela perde propósito. Ela perde propósito. Quando você só se edifica e não se coloca em instrumento de edificação do seu irmão, toda edificação que você recebe não tem propósito nenhum. Porque Deus não te dá nada para que pare em você. Irmãos, nada que Deus coloca em você é para parar em você. Quando o apóstolo Paulo fala assim, vocês estão buscando os dons espirituais e isso é bom. Mas os dons espirituais, irmãos, eles não são para nós. Se eu tenho um dom de profecia, é para edificar a igreja. Se eu tenho um dom de revelação, é para edificar a igreja. Se eu tenho o dom da palavra do conhecimento, é para edificar a igreja. Se eu tenho o dom de cura, é para edificar a igreja. Se eu tenho um dom de milagres, é para edificar a igreja. Então os dons, irmãos, 8 deles são usados para edificação do corpo, para edificação dos irmãos. Um só é usado para a sua edificação. Por quê? Porque você será incapaz de edificar se você não tiver edificado. Você será incapaz de levar pessoas a algum lugar, irmão, se você não chegou lá. Como nós levaremos alguém a um lugar que nós nunca estivemos? Sabe o que nós faremos? E é o que a igreja faz hoje. Em vez de ela dizer, siga-me, ela dizer, ela vai dizer para você, é por ali. É por ali. Você vai, sabe como é que funciona hoje? Essa edificação dentro da igreja, ela funciona mais ou menos assim, A pessoa vem, aceita Jesus, aí aquela pessoa que trouxe ela até Jesus, convidando, ela fica feliz, e ela chega para essa pessoa e fala assim agora, você está vendo lá na frente? Então você vai aqui, segue esse caminho e vai. Se tu se perder lá na frente, tu pergunta a alguém que alguém te informa.
é exatamente que funciona a igreja, sim. E não é esse o processo que Cristo nos ensinou. O processo que Cristo nos ensinou é o quê? Siga-me. 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 Olha um homem edificado e siga-me na edificação. Um homem que fala com Deus, um homem que fala em línguas, um homem que fala em mistério, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele fala a Deus, por isso que os homens não entendem. Um homem que está edificado no Senhor, mas um homem que está liberando uma palavra de profecia. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, que o dom de profecia, ele é maior do que o dom de línguas, o apóstolo Paulo ele não está dizendo que o dom de profecia é melhor do que o dom de línguas. O que ele está dizendo é que o dom de profecia, ele alcança mais. Ele é maior no alcance, não em qualidade. Em qualidade, irmãos, todos os dons são extremamente importantes. Não tem o melhor e não tem o pior. Quando ele usa a palavra maior, ele está falando de expansão. Ele está te falando assim, ó, está todo mundo aqui na igreja, sei lá, não sei quantas pessoas tem aqui hoje. E se eu começo a orar em línguas aqui durante 40 minutos... A única pessoa que sai dessa reunião edificada é quem? Sou eu. Por isso que ele fala que eu prefiro falar 5 palavras de entendimento do que 10.000 palavras em línguas. Por quê? Porque o alcance será maior. A expansão da edificação será maior. E o nosso propósito, irmão, está em viver essa expansão. Nós passamos, estamos passando ainda. E eu quero que você pegue isso no teu espírito. Nós estamos passando ainda por um tempo de reforma, por um tempo de transição, por um tempo de alinhamento. Ainda não está tudo como tem que estar. Mas eu já consigo deslumbrar Deus nos levando a lugares de expansão. Eu consigo hoje olhar para nós e olhar assim e ver a ação de Deus dizendo assim, está chegando o tempo de expandir. O entendimento que já se tem, já pode reproduzir a expansão. Agora, uma expansão dentro de uma edificação. E esse é o grande problema da igreja, irmãos. Irmãos, nós enchemos prédios de igreja, é a coisa mais fácil que tem. Mas não é o propósito. O propósito está na edificação. Então, nós precisamos ser líderes de edificação. Fala comigo assim, ó, líderes de edificação. Fala de novo, líderes de edificação. Agora, olha como é que ele começa o capítulo 14. A primeira expressão que o apóstolo Paulo usa é: sigam o caminho do amor. Sigam o caminho do amor. Irmãos, é impossível haver edificação dentro do reino dos céus sem o caminho do amor. Sem amor. Sem amor, irmãos, nós vamos continuar falando em línguas e abortar as profecias. Sabe o que a gente vai fazer? Ele que fale em língua e que se edifique sozinho. Eu não vou ficar profetizando para ninguém. Tá maluco? Eu vou cuidar de mim. Eu vou resolver a minha vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, sigam o caminho do amor. Por quê? Irmãos, só quem segue o caminho do amor vai se entregar para buscar os dons do Espírito. Só quem segue o caminho do amor vai abrir mão de coisas para estar se rendendo, renunciando, para que os dons do Espírito se manifestem na vida dele. Por quê? Porque ele vai orar pelo enfermo por causa do amor. Ele vai liberar as profecias por causa do amor. Por que o profeta Jonas, ele mudou o caminho dele? Deus deu uma ordem direta, irmão, para o profeta. Vai, pega o barco e vai para Nínive, porque lá eu quero que você anuncie essa palavra que eu vou te dar. E Jonas simplesmente chegou na hora e comprou o ingresso do barco diferente, porque ele não quis ir, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não queria que aquele povo tivesse a oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque era um povo ruim, era um povo mau, era um povo que matava profetas, era um povo, talvez, irmão, muitos amigos de Jonas foram mortos por aquele povo. Então, quando Deus liberou aquela palavra, que aquele povo não se arrependesse, ele mataria aquele povo,
Jonas pensou assim, tá doido, eu quero que eles se morram. É aí que eu não vou liberar palavra nenhuma, para que eles não se arrependam. Por quê? Porque ele rejeitou o caminho do amor. Irmão, se eu rejeitar o caminho do amor, eu vou olhar para o meu irmão que está do lado e vou falar para ele assim, mano, se vira. Ó, a Bíblia está aí, ó. Ora, jejua, se vira. Se vira. Eu não vou buscar as profecias para poder liberar sobre a vida deles. Irmãos, escuta o que eu vou falar no teu espírito, que Deus falou comigo domingo à noite. Quando a reunião estava no finalzinho, a gente já estava todo mundo de mão dada para ir embora. O Espírito Santo falou no meu coração que esse é um tempo da restauração do ministério profético genuíno. Uma geração de profetas está sendo levantadas, porque não haverá edificação se não houver profetas. Nós estamos em um tempo, irmãos, onde o ministério apostólico e o ministério profético, isso é uma outra mensagem, eu não quero nem entrar nisso aqui agora, talvez essa mensagem eu vou pregar domingo, sobre os 5 ministérios, mas a gente está vivendo um tempo onde o apostólico e o profético, meus irmãos, ele se manifestará sobre a terra de uma forma intensa. De uma forma intensa e muito intensa. Por quê? Porque uma geração de edificadores está sendo levantada. Uma geração de edificadores, de homens e mulheres que decidiram entrar no caminho do amor. Fala para o irmão que está do céu assim, o caminho do amor. Fala com mais ousadia, fala para ele, o caminho do amor te levará à edificação. Então ele começa assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Irmãos, esse verso ele é muito emblemático, por quê? Porque ele é destravador. Se você entender o capítulo 14 e principalmente o verso 1 do capítulo 14, todo o ministério de Deus na sua vida ele é ativado pelo Espírito Santo. Por quê? Você começa a entender, ei, eu preciso seguir esse caminho. E depois que eu estiver nesse caminho, eu preciso também buscar com dedicação os dons espirituais. E principalmente qual? O de profecia. É Paulo dizendo para vocês, ei, aceitaram Jesus? Beleza. O amor dele atraiu vocês? Beleza. Vocês foram alcançados? Beleza. Agora vocês precisam seguir. Quando a palavra seguir, ela vem, ela está falando sobre o quê? Movimento. Mover-se. Irmãos, eu tenho pena e eu falo com maior tristeza, porque uma coisa que eu não gosto de sentir pelas pessoas é pena. Eu acho esse sentimento horrível, terrível, eu não gosto, mas hoje eu falo assim com bastante clareza para você. Eu tenho pena do cristianismo que para dentro dos templos. Eu tenho pena de um cristianismo que só vai ao templo. Um cristianismo que não consegue romper essas paredes. Por quê? Porque eles não conseguem seguir o caminho do amor. Então eu tenho muita pena dessas pessoas. Por isso que eu prego, por isso que eu falo mesmo, meu irmão. Pode até ter raiva de mim, mas quando para assim, nossa, o que ele falou está escrito, tem sentido. Pode ficar com raiva de mim, eu não tenho problema com isso, sou bem curado, irmão, a respeito disso. Por isso que eu falo, então você que vai me ouvir, eu quero dizer para você, irmão, eu tenho pena do cristianismo que você vive que para dentro de um prédio. Porque é um cristianismo miserável, é um cristianismo pobre. E não tem propósito nenhum. Então quando ele fala assim, ó, siga, ele estava dizendo assim, ó, uma geração de líderes, uma geração que está sendo erguida, que vai seguir no caminho do amor. Então seguir, irmão, é você exatamente perder lugar fixo. Então, eu posso vir aqui, como a gente chama RCE, treinamento, estamos recebendo instrução, estamos recebendo palavra profética, estamos sendo edificados e estamos edificando, mas estamos seguindo no caminho do amor. E nesse segmento de caminho de amor, eu entendo que por causa desse amor, eu preciso buscar os dons espirituais. Para quê?
para que eu possa ser instrumento de edificação. Porque enquanto eu estiver seguindo o caminho do amor, eu encontrarei pessoas enfermas. Quando eu estiver seguindo no caminho do amor, irmãos, qual era o caminho do amor de Jesus? A Bíblia fala sobre esse caminho. Ele tem um começo e ele tem um final. Jesus, ele começa a seguir esse caminho do amor naquele dia que ele é batizado. E ele é confirmado também com uma palavra de amor, porque a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, eis aí o meu filho amado. E o filho amado, ele começa a caminhar, a seguir o caminho do amor, que tinha uma estrada que levaria ele até a cruz. Então o caminho de amor de Jesus durou 3 anos, e durante 3 anos ele fez o quê? Manifestou os dons espirituais. Ele trouxe revelação? Sim ou não, irmãos? Ele fez milagres? Ele fez curas? Ele profetizou? Lembra que aquela mulher samaritana, tu és profeta? Tu és profeta? Irmãos, Jesus, ele manifestou todos os dons espirituais. Mas por quê? Porque ele estava seguindo o caminho do... Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto os dons da minha vida, eu queria tanto ser que nem fulano, eu queria tanto ser que nem ciclano. Mas a pergunta é, você já está seguindo no caminho do amor? Os dons espirituais não serão dados a pessoas, irmãos, que não querem seguir o caminho do amor. Então siga o caminho do amor. Líderes de edificação, e eu falo para você, olha para mim, irmãos, eu olho para você, eu não consigo ver um Zé Mané da esquina. Eu olho para você, irmãos, eu vejo grandes líderes nessa geração. Eu olho para você, eu vejo vocês edificando pessoas, vidas, restaurando, transformando, através do poder do Espírito Santo. Eu olho e eu vejo isso. Se você não enxerga isso, eu quero dizer para você, eu enxergo isso. Eu enxergo isso. Agora, se você não seguir o caminho do amor, meus irmãos, você será um camarada sem propósito, até para receber dons. Você sabe por que hoje nós temos muitas pessoas usando os dons espirituais? Usando os dons espirituais, não para a edificação, mas para a exibição, porque eles saíram do caminho do amor. Quando eu saio do caminho do amor, meu irmão, aí eu cobro para fazer aquilo que eu recebi para fazer por amor. Quando eu saio do caminho do amor, para você me levar para pregar na sua igreja, você vai ter que me dar um faz-me rir. Uma oferta. A Bíblia diz que a oferta é voluntária, né, irmão? Mas tu liga para uns camaradas que a oferta já tem preço. Uns é 5 mil, outros é 10 mil, outros é 1.000, outros não sei o que, gasolina de helicóptero que ele vai vir, né? Então, irmãos, quando eu saio do caminho do amor, aquilo que era para eu fazer por amor, começa a ser feito por dinheiro. Amém? Então nós temos visto, irmãos, profetas se tornando mendigos. Profetas, irmãos, se tornando pedintes. Profetas, aqueles que têm a solução para dar, estão vendendo o que Deus deu. Por quê? Porque eles perderam o caminho do amor. E nós, irmãos, não temos que ser nenhum hipócrita. Olha aqui para mim, irmãos, nós não temos que ser nenhum hipócrita. E eu falo mesmo, irmão, eu falo assim com maior rasgação, e eu não tenho medo de ninguém. Eu falo e falo mesmo. E falo com muito temor. Por quê? Porque isso pode acontecer comigo amanhã. Isso pode acontecer com vocês amanhã. Porque você acha que eles começaram mal? Não, irmãos, eles começaram inocente. Eles começaram, irmãos, no azeite, como diz. Mas de repente as coisas, né? As coisas começaram a entrar em outro caminho, em outros níveis de influência. Eles pararam de andar com o Espírito Santo e começaram a andar com líderes corrompidos.
Irmão, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para um líder de edificação? É ele andar com líderes corrompidos. Fala para o irmão que está do seu lado assim, não ande com líderes corrompidos. Se você não tiver edificado. Por quê? Porque ele vai te tirar do caminho do amor. Então, irmãos, olha aqui para mim. Essa é uma crise que estamos vivendo. Então, somos líderes de edificação? Sim, somos. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Quantos de vocês creem nisso? Eu acredito nisso com a minha vida, irmãos. Eu acredito que essa terra chamada Viegas foi marcada por Deus para ser um celeiro. Quem está me entendendo? Porque a profecia te joga no futuro. Fala assim comigo, a profecia me leva no lugar que eu ainda não tive. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, eu vou, mas vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então o que ele estava dizendo, irmãos? O que ele estava dizendo? Uma profecia. Aquela profecia levou eles para o futuro. Qual era o futuro deles? Eu serei revestido. Não disse quando. Disse. Mas ele falou assim, ó, ficai em... Então a profecia dá direção, a profecia dá destino, a profecia exorta, a profecia protege e a profecia edifica. A profecia te leva para um lugar onde você ainda não teve. A profecia te faz ver um futuro que você sozinho não consegue ver. Muitas das vezes, irmãos, sozinho você não consegue ver. Eu tenho líderes aqui hoje, nessa casa, que há 2 anos atrás, eu olhei para eles e falei assim, ó, você vai fazer isso, você vai ser isso. E na hora eles riram até da minha cara. E hoje, quando eu vejo eles fazendo, dá vontade de rir da cara deles. Mas aí de vez em quando eles falam, não, se o meu pastor, que não sei o quê, e não tem nada a ver comigo, irmão, tem a ver com a profecia. Tem a ver com o lugar que eles foram levados. Então, irmãos, nós temos que buscar esses dons em nossas vidas. Por quê? Porque as pessoas que andam conosco, eles precisam estar no futuro. Fala assim comigo, você precisa levar estas pessoas para o futuro. Há um tempo atrás, há uns minutos atrás, eu falei para o Rodrigo que ele iria estar na Índia. Foi profecia ou foi brincadeira? O que você acha, irmão? Depende do que ele crê. A Bíblia diz que quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe o bem que ele tem para te dar. Mas quando você não recebe ele na qualidade de profeta... Então, irmãos, nós temos que entender isso. Fala comigo assim, ó, líderes de edificação. Fala de novo, líderes de edificação. Fala com mais ousadia. Fala, líderes de edificação. Eu sou. Amém? Então, o líder de edificação, irmãos, ele segue o caminho do amor e ele busca os dons espirituais. Amém? Então, fala assim comigo, eu tenho que seguir o caminho do amor. E eu tenho que buscar os dons. Fala de novo, eu tenho que buscar os dons. Fala com mais fé, eu tenho que buscar os dons. Um homem de propósito, uma mulher de propósito, ele busca os dons espirituais. Por quê? Porque sem os dons espirituais, irmãos, você não trabalha na edificação. Você não consegue viver a expansão. Você não consegue expandir. Por quê? Por que você não consegue expandir? Porque você não tem as ferramentas, irmãos. Amém? Amém, irmão? Amém? Amém? Quantos de vocês que estão aqui já foram
edificados por uma palavra de profecia que saiu dessa casa aqui? Levante sua mão. Só isso, irmão. Vou perguntar de novo, acho que você não entendeu. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite já foram edificados por uma palavra de profecia que saiu dessa casa? Levanta a mão. Agora, pergunta para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, você acha que essa palavra tem que parar em você? Porque se ela para em você, irmão, a profecia perdeu até o propósito dela. Ela tem que se reproduzir. Você viu eu brincando com a turma 01, que a turma 01 vai cuidar da turma 02? Por quê? Porque um dia alguém cuidou da turma. Se a turma 01 quiser viver sem cuidar de ninguém, ela perdeu completamente o propósito. Eu, particularmente, sou um que vou largar de mão de outro e vou para outra turma. Estou falando sério. Irmão. Porque não adianta você andar com quem não tem propósito. Não tem propósito. A vida dele é ele. É o bem-estar dele. É a vontade dele. É o que satisfaz ele. Então, querido, não tem edificação nesse negócio. Tem interesse pessoal. Tem egoísmo. Tem eu quero para mim, mas eu não quero repar. Amém? Então busque os dons. Siga o caminho do amor. Primeiro lugar, siga o caminho do amor. Segundo lugar, busque os dons. Amém? E aqui ele começa a entrar dentro dessa questão. Sobre o dom de profecia e sobre o dom de línguas. Ele estava dizendo assim, eu não quero que vocês não falem em línguas. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, de vocês eu sou o que mais fala em línguas. Fale em línguas, mas profetize. Se você vai falar em línguas, então não vai profetizar, então peça a Deus a interpretação dela, para que ela possa edificar a igreja. Então, irmãos, nós precisamos falar em línguas. Por quê? Porque aquele que fala em língua edifica a si próprio. Vamos lá, qual é o verso? Verso 4. Versículo 4, acha aí. Achou? Vamos no verso 2, que aí você vai entender mais. Olha o que ele está falando. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a... Olha o que ele fala no verso 5. Eu quero que todos vocês falem em outras línguas, muito mais, porém, que profetize. Ele não está dizendo assim, ó, não quero que você fale línguas, esse dom não serve para nada. Ele não está usando isso. O termo que ele usa de que profecia é maior, volta a repetir, não é de maior em qualidade, mas de alcance. O dom de profecia ele é maior pelo alcance, não pela qualidade, irmãos. Todos os dons são importantes e qualificados. Amém? Então temos que falar em línguas. Eu quero parafrasear Paulo agora aqui. Eu quero dizer para... Falei bonito agora, né, irmão? Quase isso nunca acontece, quase que eu errei a palavra. Deixa eu falar de novo agora. Eu quero parafrasear o apóstolo Paulo agora. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetize. Amém? Então você pode estar na sua adoração e você vai lá e fala em línguas. Você está orando, fala em línguas. Mas vai chegar um momento que você vai estar orando com teu irmão, você não vai ficar com ele lá. E não liberar uma profecia na vida dele. Amém? Amém? Eu estava num lugar ontem, e aí mandaram orar um pelo outro. E aí o camarada ficou lá, 5 minutos, só largando a metralhadora. E eu, amém. Aleluia. E eu falei assim, eu acho que eu vou começar a falar em língua também, porque senão só eu que eu vou edificar a vida dele, ele não vai edificar a minha. Não tem propósito quando é fora, mas quando é dentro, ela é completamente dentro do propósito. Amém? Então nós temos que ser uma geração que fala em línguas. Precisamos falar em línguas, porque quem fala em línguas fala a Deus. Não fala a homens, fala a Deus e edifica a si
mesmo. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso? Siga o caminho do amor e busque, dê valor. Às vezes, irmãos, há muito tempo, os dons espirituais, eles perderam valores dentro da igreja. A igreja passou por um tempo, irmãos, de desmistificação dos dons. Porque existiam muitas pessoas que tinham os dons e usavam eles de uma forma errada. Então, começou a se banalizar isso dentro da igreja. E não é, irmãos. Esse é um tempo. A edificação necessita dos dons espirituais. Amém? Fala assim comigo. A edificação necessita dos dons espirituais, operando nos 5 ministérios, através do Espírito Santo. Você conseguiu entender o processo? Eu preciso dos dons espirituais, atuando nos 5 ministérios, através do... Então são importantíssimos. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é voltar à pureza disso. O que nós precisamos, irmãos, é voltar àquilo que é genuíno. Não aquilo que tem uma conveniência. Porque muitos usam o dom espiritual para se aparecer. Para ser o irmãozinho do poder. Mas é o irmãozinho do poder que rebola da cambalhota e faz os caramba 4, que não consegue seguir o caminho do amor. Irmãos, o que adianta eu rodopiar 50 vezes aqui, irmãos, se eu não consigo ajudar as pessoas que precisam realmente do dom que Deus me deu? Se quando o meu dom é requerido na terra, eu simplesmente digo, não tenho tempo, não posso, estou cansado. Não há propósito nenhum no rodopio, irmão. Quer rodopiar? Rodopia à vontade, irmão, não tem problema nenhum, não sou contra isso, irmão. Eu só quero que você entenda que isso não pode durar somente por uma apresentação. Porque às vezes parece que é isso, é uma apresentação do dom. Aí vem um e faz a apresentação do dom. Aí o outro, mas cadê a edificação desse troço, irmão? Irmãos, a igreja não é um circo. A igreja é um lugar de pessoas sendo edificadas para a edificação. Amém? Amém? E tudo isso é fora desse prédio, irmão. Quem está me entendendo? Então busque os dons. Fala para o irmão que está assim, busque os dons. Pastor, como é que vem? Não sei explicar para você não, mas eu sei que vem. Vou falar para você o que Jesus falou para os discípulos. Ficar em Jerusalém. E essa Jerusalém, irmãos, não é um lugar físico. Essa Jerusalém é uma dimensão de adoração. Quando Jesus falou para eles, ficar em Jerusalém, eles foram para um lugar, ficaram separados, reservados, ninguém saía daquele lugar, era um lugar de separação. Qual é essa Jerusalém? É uma dimensão que você vai criar. Você pode estar dentro do seu trabalho, mas a sua mente está na sua Jerusalém. Você pode estar dentro de sua casa e a sua mente está entrando nessa dimensão de Jerusalém. Jerusalém, irmão, significa cidade de paz. Fala assim comigo. Jerusalém significa cidade de paz. Então é dentro de uma dimensão de paz que ele vem. E aí ele vem como um vento, irmão. E aí você nem espera. Eu não lembro quantos dias. Existem alguns estudos que falam os dias que eles ficaram ali. Acho que a Bíblia mesmo também fala. Quantos dias eles ficaram? Talvez eles ficavam assim, é hoje, aí não era. Aí amanhã vai ser. E não vinha. Então, e no outro dia vai ser. Não. E agora não vai. E foi. Não, agora vai, porque agora a gente começou a mandar vento de... Aí começa aquele arrepio todo, mas não veio. Mas de repente, irmão, sem eles esperar, sem saber, vem um vento. Vem um vento. Às vezes eu não entendo alguns crentes, irmão. Tu chega para assim, irmão, como é que tá? Rapaz, eu estou passando por um vento. Eu falei, mas tu tá triste por isso? Porque até onde eu sei, a Bíblia diz que o vento trouxe a manifestação do Espírito Santo. Foi ou não foi, irmão? Então acho que devia estar alegre com isso. Eu estou num vento, né? São o evangeliquez tem umas palavrazinhas, né, irmão? Que já são clichê. Então é o vento, é o deserto. Só coisa boa, irmão. Só coisa boa e o cara só reclama. Jesus saiu do batismo dele e foi para onde? Para o deserto, irmão. Ser o quê? Humilhado. Ser humilhado. Fala para o irmão que está dizendo assim, irmão, às vezes, o que Deus só quer fazer contigo, no começo, é te humilhar.
Irmãos, quem aqui está preparado para ser chamado por Deus como Jó foi? Quem está aqui, irmãos, pronto para viver os planos que Deus tinha na vida de José, na sua vida também? Quem aqui, irmão, está... Não é o que você quer, irmão, é o que Deus... Eu não consigo ver, quando Paulo recebe aquele encontro com Jesus e as escamas caem dos olhos dele, eu não consigo visualizar o apóstolo Paulo fazendo uma oração assim, ó, Senhor, eu quero apanhar. Ó, eu estou te aceitando aqui, mas eu quero apanhar. Me leva para as cidades, para nego me bater. Não, mas é para dar surra, para tacar pedra. Ó, Senhor, todo barco que eu pegar, afunda. Eu nunca vi Paulo fazendo essa oração, amém? Mas não foi o caminho que ele caminhou? Aí você fica dentro da igreja, eu quero servir ao Senhor, faça o teu querer em mim. Aí você levanta a mão e chora, faz o teu querer em mim. Aí o querer dele é te levar para um lugar para tu ser humilhado. Por quê? Porque existem coisas em você que tem que morrer. E só morre na humilhação, irmão. Você sabe quando a gente vence o orgulho? Na humilhação. Você sabe como é que a gente vence a ofensa? Na humilhação. Sabe aquela hora que você se sente completamente humilhado e você tem vontade de fazer tudo aquilo que você faria no velho homem e você não faz. E você sai indignada daquele lugar. Como eu não fiz isso? Irmão, eu passei uma experiência um dia desse. Que depois que eu saí daquela reunião, o Espírito Santo falou para mim assim, eu estou te humilhando. Por uma coisa que eu estava certo, irmão. E eu falei, não, eu vou pegar a Bíblia. Já estava, irmão, pegando para metralhar. Aí ele falou para mim assim, larga isso. Eu te trouxe aqui para ser humilhado. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu Deus do céu. E o cara me esculachando, irmão. Pastor. E eu certo, irmão. Eu vou até falar, porque se ele ouvir na mensagem, ele lembra que Deus usou a vida dele para alguma coisa, amém? Deus usou ele para me crucificar. Por causa do jejum, cara. Lembra aquele jejum que a gente estava fazendo? Eu fui humilhado por causa daquilo, irmão. Dizendo que aquilo era heresia. Heresia. Deixa quieto, já fui humilhado. Amém? Já passei E eu tinha tudo, irmão. Eu tinha a Bíblia inteira para atacar em cima. Mas não era o propósito. O propósito era porque, irmão, eu tinha algumas coisas dentro de mim que precisava morrer. Eu precisava ser humilhado. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, às vezes Deus tem um plano de humilhar você. E você vai fazer aquela tua oraçãozinha sem vergonha de evangélico. Senhor, coloca uma mesa na frente dos meus inimigos, aleluia. O anjo da espada de fogo, da foice de prata, do não sei do que, de bronze. E Deus vai falar, não, mano, eu quero é que tu seja arrebentado, cara. Eu não vou botar anjo nenhum, eu quero é que você seja arrebentado mesmo, seu sem vergonha. Porque eu tenho planos na sua vida. Eu quero te mostrar o terceiro céu. Meu irmão, Paulo nunca veria o terceiro céu se ele não tivesse caminhado aquele caminho de humilhação. Sabe por quê? Porque ele voltaria daquele terceiro céu achando que ele era um semideus. Mas ele volta daquele céu dizendo, eu sou um miserável. Ele volta do terceiro céu dizendo assim, eu não sou digno disso. Eu tenho um espinho na minha carne. Por quê, irmão? Por quê? Porque ele foi e ouviu, ele cantou aquela música que a gente estava cantando aqui, faz o teu querer em mim. E aí fica um bando de crente, irmão. Eu fico assim indignado, irmão, como a gente tem uma raça de crente frouxa. Aí eu vou sair da igreja porque não sei o quê. Aí pisou meu pé. Aí eu não vou hoje não, porque... Ah, irmão. Ô, irmão. Fala para o irmão que está falando assim, você é líder de edificação, cara. Fala assim, não perca tempo com o que não é pão. Não perca tempo, meu irmão, com aquilo que não vai produzir vida. Não perca tempo. Ah, estão falando mal de você? Glória a Deus por isso, irmão.
Deixa eu te dizer uma coisa, chamaram Jesus. Me chamaram até nessa conversa de Beelzebu também. Me chamaram. Mas eu só estou falando isso para a sua edificação, amém? E eu vou falar, irmão, quando me chamou disso, caraca, a mesma hora veio a lembrança de que chamaram Jesus de Beelzebu. E eu, tipo assim, não fiz para não afrontar, eu falei assim, yes. Por quê, meu irmão? Porque é o caminho que ele caminhou. É o caminho que produziu na vida dele. A vida de Deus é a manifestação disso. Agora você quer andar no salto. Você quer viver no propósito, no salto, no desfile. Não, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Vai ter momentos que Deus vai te colocar vestido de saco de cinza, pano de saco, humilhado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não existe nenhuma semente de humilhação que não se torne numa colheita de glória do Senhor. Eu prefiro ser, meu irmão, eu prefiro ser uma semente de humilhação do que ser uma árvore de Natal. A gente tem muita árvore de Natal dentro das igrejas, irmão. A gente tem muito pastor árvore de Natal. A gente tem muito cantor árvore de Natal, cheia de luz e enfeite, mas nenhuma delas é verdadeira. Nenhuma delas funciona se não colocar numa tomada. Às vezes a tomada é um pagamento, senão ela não acende a luz, né? Fica na porta da igreja esperando pagar para entrar. Se não paga, não deu. Mas dê a metade, não tem problema. A minha luzinha não pisca pela metade. Então eu prefiro ser uma semente de humilhação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Todo pastor, todo líder, ele vai prestar conta daquilo que ele nunca pregou. Todo líder vai prestar conta daquilo que ele nunca pregou. Você que não entra nessas mensagens, você que só fica na mensagem do ei, vem cá, aleluia, e levanta o pé, e a prosperidade, e a cura agora, vem aqui, faz a fila que eu vou passar o paletó para todo mundo ser curado. E você nunca entrou nessa mensagem de santificação, de edificação, de crescimento. Você vai prestar conta disso, meu irmão. Você vai prestar conta disso. Amém? Então eu já estou logo avisando para vocês que estão nascendo dentro disso. Vocês que estão sendo esses líderes que estão sendo gerados para isso. Amém? Então pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, siga o caminho do amor. E busque com dedicação os dons espirituais. Você tem se dedicado aos dons espirituais, irmão? Um dia um jovem chegou aqui para mim, aí falou assim, pastor, eu não sei por que eu não consigo falar em línguas. Todo mundo ora em línguas, mas eu não consigo. Aí eu perguntei para ele assim, o que você faz da sua vida? Aí ele falou para mim assim, eu estudo. Você estuda que hora? Eu estudo de manhã. Quando você volta da escola, o que você faz? Eu vou dormir. E quando você acorda, o que você faz? Eu vou ver televisão. E quando você vê televisão, o que você faz? Eu vou para o Facebook, vou jogar videogame. E o que depois você faz quando você não está fazendo isso? Quando tem culto, eu vou para o culto. Quando tem célula, eu vou para a célula. Assim, mas você busca com dedicação os dons do Espírito Santo? Aí ele, não. Como é que você quer que ele venha? Para que ele vai te dar? Irmãos, para que o Espírito Santo vai dar um dom de cura, um dom de profecia, um dom de revelação para um cara que vai dormir, ir para a escola, voltar, dormir de novo, ver televisão, mexer no Face, no Zap? Para que ele vai dar? Tem propósito? Sim ou não? Mas quando você vê um enfermo, irmão, fique indignado para você ver só o que o Espírito Santo faz com você. Fique indignado. Uma vez eu fiz uma oração há muito tempo atrás, eu não era nem pastor ainda. E tinha uma situação de uma pessoa assim, eu nunca senti aquilo na minha vida por ninguém. Entrou uma pessoa enferma, eu estava ministrando louvor, e aí entrou uma pessoa enferma de muleta, né? Com alguém ajudando a entrar. E eu estava louvando, mas entrou um espírito de indignação dentro de mim, de inconformidade com aquilo. Falei, Senhor, e aí dentro eu estava cantando, e dentro de mim eu estava orando, Senhor, o Senhor tem poder para curar essa mulher. Eu não aceito essa mulher sair daqui como ela entrou, Senhor. E eu senti aquilo do nada, irmão. Quer dizer, do nada não foi.
Foi gerado dentro de mim. Mas aquilo mexeu comigo assim. E aí, irmãos, naquela reunião, eu acabei de louvar, nem acabei de louvar, estava louvando, coloquei a mão na cabeça daquela mulher, Senhor, cura essa mulher. Senhor, tu tem poder para curar essa mulher. No final do culto, irmão, aquela mulher entrou de muleta e saiu andando. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus enxergou propósito em eu ter o dom. Para que ele vai dar um dom, meu irmão, de cura, se quando os enfermos passam na sua frente, você faz como se nada tivesse acontecido? Para que ele vai te dar aquilo, irmão? Irmãos, qual é o propósito que tem em acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama? Não há propósito nisso. Então busque com dedicação. O que é buscar com dedicação, irmãos? É você exatamente revelar o teu coração, dizendo a sua verdadeira intenção. A sua intenção, irmão, é ser um instrumento de cura na vida das pessoas, um instrumento de destravamento na vida das pessoas, ou a sua intenção é ter? Uau, para você ser o espiritual, o irmão da metralhadora, o irmão do profeta para lá e profeta o eixo que eu te digo para tudo quanto é lado. Qual é a sua intenção, irmão? Talvez você ainda não recebeu, cara, porque Deus sabe exatamente a sua intenção. Ou talvez, irmão, porque, como eu falei, durante muito tempo, os dons foram banalizados dentro da igreja. Então, isso aí eu não preciso, não. Dom de língua, eu não preciso desse negócio, não. Não. E muitas pessoas utilizam até esse texto para desqualificar o dom de língua. Eu vou dizer para você, meu irmão, o dom de língua talvez seja um dos mais importantes na sua vida. Por quê? Porque é ele que vai alimentar todos os outros. Uma pessoa edificada será instrumento de edificar. Agora, uma pessoa em ruínas, porque o contrário de edificação é ruína. Como que uma ruína vai edificar alguém? É impossível, irmãos. Então fala assim comigo, líderes de edificação. E eu quero terminar rapidamente. Vamos lá, estamos no capítulo 14. É isso, né? Verso 12. 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Fala comigo, progredir. Irmão, o que significa a palavra progredir? Você sabe? Avançar, romper, mudar de nível. Mudar de nível. Então ele fala assim, ei, você que tem buscado os dons espirituais, procure progredir. Fala para o irmão que está assim, você tem que progredir, cara. Você tem que progredir. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer em graça, eu tenho que crescer em sabedoria, eu tenho que crescer no Senhor, eu tenho que crescer em amor, eu tenho que progredir em amor, eu tenho que elevar o nível, eu tenho que aumentar o nível. Se eu cheguei aqui com uma fome desse tamanho, a minha fome tem que progredir. Se você chegou aqui com uma vontade de conhecer Deus desse tamanho, a tua vontade agora tem que ser desse tamanho. A sua intensidade precisa aumentar. Pastor, mas eu não consigo. Consegue, irmão. Consegue. Porque eu consegui, irmão. Se eu conseguir, qualquer um consegue. E estou conseguindo ainda. Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala assim, qual é a sua progressão? Fala com mais fé. Fala com mais fé. Olha aqui para mim agora. Essa vai pegar na veia. Tem gente, irmãos, que está aqui há 10 anos e continua fazendo a mesma coisa de 10 anos atrás. Se bobear, irmão, senta na mesma cadeira. Nem para progredir de mudar de cadeira, nem para progredir de mudar de cadeira consegue. Agora, nós temos uma geração que está sendo alcançada dentro de uma outra mentalidade. Aí sabe o que acontece? Essa geração está avançando, ela está rompendo, ela está andando numa velocidade maior. Por quê? Porque a fome dela aumenta a cada dia. Aí você vai ficar assim, eu vejo todo mundo indo, e eu não vou, irmão, garra num e vai com ele.
Garra num e vai com ele. Eu lembro uma vez quando eu era moleque, estava não sei aonde que a gente estava, numa casa de praia, e tinha uns 3 amigos meus de bicicleta e um de moto. E aí a gente estava apostando corrida, e o cara da moto foi na frente. O que eu fiz? O que você acha que eu fiz, irmão? Eu meti a mão na moto do cara e ele me puxou. Às vezes você tem que fazer isso, irmão. Eu não consigo. Irmão, garra em quem está conseguindo. Agora você não consegue, se mistura. Eu não consigo. Tudo bem, deixa eu ver com quem você está andando. Meu irmão. Andando com essa situação aí, nem eu consigo, irmão. Sabe o que você vai conseguir? Você vai conseguir falar mal da vida de todo mundo. Aí você vai conseguir. Amar não. Perdoar não. Ter misericórdia não. Graça? Mas falar mal de todo mundo você vai conseguir, mano. Vai. Vai mesmo. Você vai conseguir ficar pior do que você é, irmão. A pergunta é, meu irmão, você está andando com quem? Que isso, pastor? De onde que você está tirando isso? Vamos para a Bíblia. Olha o que Paulo fala. Onde é que a gente está? 12, né? 12. Cadê você? Verso 16. É 16? Me ajuda aí, irmãos. Quando ele fala para você andar com os que estão edificando. Cadê o versículo que sumiu? Aqui, verso 12 ainda. 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para... Então fala para o irmão que está falando assim, ô cabeção, isso não cai do céu não, irmão. Então, cara, se eu vou andar com prego, eu vou virar prego, cara. Se tu só anda com prego, irmão, se tu só anda com fofoqueiro, tu vai falar mal dos outros. Se tu só anda com mentiroso, tu vai mentir. Se tu só anda com orgulhoso, tu também vai ser. Um dia eu estava andando com um pastor orgulhoso, irmão, eu deixei essa porcaria entrar no meu coração. Eu deixei, irmão. Porque o cara tinha não sei o que, e daqui um dia, estava numa conversa de bobeira, e ele estava lá, e eu, mas eu também fiz, não sei o que. E eu, que miserável que eu sou, cara. Mas por quê, irmão? Porque eu estava andando com aquele miserável, irmão. Se tu anda com miserável, tu vai ser isso também, irmão. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ande com aqueles que trabalham com a edificação. Cresçam. Olha o que Paulinho, meu irmão, o apóstolo Paulo é o cara. Olha o que esse homem fala. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então olha aqui para mim, Você consegue olhar aqui nessa casa e saber quem está trabalhando na edificação. Sabe ou não sabe? A pergunta é, você está andando com eles? Mas andar com eles é muito chato, ele só fala de orar, ele só fala de Bíblia, ele só fala de ajudar o próximo, ele só fala, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Então, meu irmão, a questão é outra. O inimigo é outro, como diz lá no filme. Então você está andando com quem, cara? Você está andando com quem, irmãos? Em vez de você estar andando com pessoas que falam com as línguas que vêm do céu, você está andando com pessoas que falam as línguas que vêm do cão. O céu são línguas estranhas, o inferno são línguas sabidas. As línguas que sabem da vida de todo mundo. É o dom do inferno. No céu, irmão, no céu, quando você está falando com Deus, ninguém sabe o que você está falando. É você e Deus, é ou não é? Às vezes nem você sabe. E está ali. É assim ou não é, irmão? Mas quando você fala a língua do inferno, a língua sabida, tem nome, tem endereço, tem dia, tem hora. E às vezes aconteceu isso e virou isso. Porque a língua sabida do inferno, ela se multiplica, irmão. Ela é aumentativa, né? O cara, a primeira língua sabida que veio foi ele que tomou um tiro. Mas quando chegou em você, já estava em 19. 5 na cabeça. É assim que funciona. Mas eu estou falando alguma mentira?
E essa língua sabida do inferno, irmão, ela vive dentro da igreja. Por isso que Paulo está chamando assim, ó, ande com os que edificam. Ande com os que edificam. Você quer os dons espirituais? Então fica perto de quem tem eles. Fique perto de quem fala deles. Você quer seguir no caminho do amor? Então ande com quem está no caminho do amor. Você quer ser um grande líder? Então ande com grandes líderes. Agora, se você ficar andando com qualquer um, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Eu vou ser muito sincero para vocês aqui, irmãos. Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço acepção de atitudes. Eu não ouço todo mundo. Posso ouvir todo mundo, mas não escuto todo mundo. Existem pessoas que vêm falar comigo, irmão. Você pode ter certeza que eu liguei um botão dentro de mim e você está falando com ninguém. Você pode ter certeza, irmão. Geralmente, quando você fala tudo isso, a minha última palavra é, irmão, vamos orar. Às vezes eu nem lembro tudo que você falou, mas eu falei, vamos orar. Por quê, irmão? Porque se eu for dar ouvido, eu vou me contaminar, irmão. E eu me conheço, irmão. Eu me conheço sem Deus. Eu me conheço sem o governo do Espírito Santo, para eu deixar essas línguas sabidas do inferno ficar assombrando a minha mente. Me fazer pensar, irmão, se eu penso, eu julgo. Se eu julgo, eu condeno. Se eu condeno, eu discrimino. Se eu discrimino, eu repudio. Aí sabe o que eu faço? Eu saio da igreja. É simples. E quando saio, ainda saio falando mal de todo mundo. E ainda saio tentando arrancar todo mundo. Porque é assim que funciona, irmão. Por isso que eu não quero nem pensar em algumas coisas. Às vezes eu estou perto de alguém ou em alguns ambientes que eu sei, irmão, que vai falar. Você pode perceber, irmão, que eu vou e saio. Cadê o pastor? Estava aqui. Estava, mas não está mais. Eu não vou ficar ali, irmão. Não vou ficar ali. Eu quero a minha mente, irmão, limpa para que o Espírito Santo possa falar comigo. Amém? Fala para o irmão que está falando assim, ó, ande perto de pessoas que edificam, para que você se torne líder de edificação. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Vamos terminar. Já falei que ia terminar umas 3 vezes, né? Mas agora é sério. Verso 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra. O que ele estava querendo dizer para mim e para você? Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Eu falo em línguas do terceiro céu. Meu nível de... O meu inglês não tem... O meu línguas estranhas não tem sotaque. Eu tenho essa ligação, mas eu prefiro falar 5 palavras de entendimento. Quando você, irmãos, é um líder de edificação, olha aqui. Às vezes vai ter momento que você vai ter que abrir mão daquele teu momento ali, para que você possa ser usado, para que você edifique outras pessoas. Amém? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmão, que a partir de hoje, você não vai vir para a igreja somente para dar a sua chapação. Vai ter a hora da chapação. Mas vai ter momentos que Deus vai falar assim, ó, mano, para a chapação aí, ó, vai ali e fala 5 palavras para aquela pessoa. Eu sonho com o dia, irmão, que eu não vou precisar dizer para você, irmão, pega essa pessoa e ore com ela. Eu sonho com um dia que a gente vai estar aqui cantando, chapando, e de repente você vai sair, ô irmão, o negócio é o seguinte, essa palavra Deus liberou para a sua vida. Irmão, é o seguinte, Deus me mostrou isso, está te levando lá para o futuro, você será isso, irmãos. Irmãos, o negócio é o seguinte, Deus está falando para você sair desse caminho, entra no caminho do amor. E aqui está chapando, irmão. Mas você entende como Paulo entendeu. Eu prefiro muitas das vezes abrir mão para que eu possa edificar outras
Aí você não vai mais vir para a igreja para se sentir bem. Eu estou precisando ir para a igreja. Não, eu vou vir para a igreja para ser um instrumento de Deus. Você vai vir para a igreja, Senhor, com quem que você vai me usar? Senhor, com quem que eu vou falar? Senhor, qual é o momento? Senhor, me dá um sinal. Qual é a música que ele vai tocar? Senhor, qual é o momento? É o momento depois da palavra? É antes da palavra? Me mostra quem é. E aí você, meu irmão, vai estar ligado. Aí você vai estar aqui liderando na hora de um culto de treinamento. Amém? Sabe por quê? Porque líderes de edificação não tem problema em abrir mão. Líderes de edificação não tem problema nenhum. Nenhum. Ele sabe que o culto dura 1h30, às vezes 2 horas aqui. Às vezes. Então ele sabe que ele pode sair daqui, acabou a reunião, ele pode ir para a casa dele, chorolocotorob, biassuri, andar lá e ir embora até a casa dele, meu irmão. Amém? Mas aquele é um instrumento. Porque ele não está aqui para se aparecer, ele está aqui para edificar. Aleluia? Então fala assim comigo, eu sou um líder de edificação. Então fala assim, em primeiro lugar, siga o caminho do amor. Segundo lugar, busque com dedicação os dons. Terceiro lugar, progrida. Existe essa palavra? Existe, né? Então fala assim, você tem que progredir, mano. Quarto lugar, ande com os que edificam. Ande com os que edificam. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Você que vai ouvir essa mensagem, irmão, seja um líder de edificação. Aonde você ouvir essa mensagem, que você entenda isso no seu espírito, que você cresça, que você avance, que você possa romper. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que um tempo novo, um tempo de manifestação da glória de Deus vai se manifestar, porque líderes de edificação estão sendo levantados nesta geração, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos para os céus.